A paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 11, verso de número 19 ao verso de número 30, em nome do Senhor Jesus. Amém? Essa será a conclusão de Atos, capítulo 11. Venha meditar conosco e entender a palavra do Senhor. O Evangelho é pregado aos gentios em Antioquia, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões, cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos que permanecessem no Senhor com propósito do coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo de fé. E muita gente se uniu ao Senhor, e partiu Barnabé para Tarso, a buscar a Saulo, e achando-o, conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja, e ensinaram muita gente. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados de cristãos. E naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César, e os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando os anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? O texto vai nos dizer, amados, que quando, ao ouvirem as notícias de um movimento, era grande escala entre os gentios, a igreja em Jerusalém não tentou impor autoridade à igreja, nem lavou as suas mãos em relação a um acontecimento tão importante. Em vez disso, os irmãos enviaram Barnabé, o homem de graça e de sabedoria, para ver se a obra era de Deus e agir de forma apropriada. Ele ajudou grandemente esta nova igreja, composta de crentes dentre judeus e gentios, contribuindo com o que era necessário em harmonia com a ação do Espírito. Barnabé e Saulo em Antioquia foi o suficiente, aleluias, para reconhecer a sua necessidade de ajuda na área de ensino, e assim procurou e encontrou Saulo em Tarso. Uma parceria maravilhosa de serviço foi estabelecida por meio da qual a igreja foi edificada. A ênfase durante o trabalho de um ano foi o ensino da palavra. Essa altura, tantas pessoas estavam falando de Cristo em Antioquia, que sua presença era sentida pela população em geral, e que esta cunhou o apelido de cristãos, homens de Cristo. Esse nome foi usado principalmente por pessoas de fora do grupo ou inimigos. Barnabé e Saulo em Jerusalém, aleluias, menciona períodos de escassez durante o reinado de Cláudio, um dos quais afetou especialmente a Judéia. A profecia de Ágabo produziu generosidade entre os santos em Antioquia, que sabiam que os irmãos da Judéia seriam os principais atingidos, de forma que cada um deu de acordo com suas condições, um princípio a ser estabelecido mais tarde em escala mais ampla. Barnabé e Saulo foram os escolhidos para levar a oferta aos anciãos em Jerusalém. A data da segunda visita de Saulo a Jerusalém como cristão é fixada em termos gerais como sendo também a perseguição realizada por Herodes, e na visão deste autor não pode coincidir com a vista mencionada em Gálatas capítulo 2, versos de 1 a 10. Os seguintes fatores devem ser levados em conta. Datas não podem ser mudadas para adequarem a uma hipótese, e a desta visita, a questão da circuncisão não se tornou crítica antes do período das grandes bênçãos da primeira viagem missionária. Lucas ainda usa a expressão Barnabé e Saulo, que a marca
o período antes do reconhecimento geral da graça apostólica de Paulo, que foi manifesta pela operação do Espírito Santo por meio dele durante a primeira viagem, como auxiliar de Barnabé. Ele não poderia ter defendido o seu apostolado nos termos Gálatas 2, verso de número 1 ao verso de número 10. A recomendação para lembrar dos pobres de Gálatas capítulo 2, verso 10. Soaria estranho se Barnabé e Saulo estivessem em Jerusalém com o propósito explícito de entregar a oferta da igreja de Antioquia aos pobres da Judéia. Outro ponto de vista diferente do defendido aqui nos comentários de Gálatas capítulo 2, verso de 10. A palavra do Senhor também nos mostra que a perseguição não apenas fez os discípulos que formavam a igreja de Jerusalém se espalharem, ampliando assim o alcance da igreja de Cristo, mas também fez com que os discípulos entendessem o que fazer. Deve acontecer enquanto está indo, independente das circunstâncias. Ao irem às regiões mais distantes, os discípulos anunciavam o Evangelho do Senhor. É uma referência explícita à versão da grande comissão descrita em Atos, capítulo 1, verso 8, quando os discípulos testemunharam enquanto iam. Mesmo em fuga de uma perseguição, dispersos, os discípulos podiam contar com o sobrenatural auxílio divino, visto que a mão do Senhor estava com eles. Os resultados dessa pregação do Evangelho foram muitas vidas que creram e se converteram. O princípio de igreja multiplicadora que trata estas questões do fazer discípulos e serem testemunhas é a evangelização discipuladora. É por isso, amados, que temos que ensinar os nossos amados irmãos com a palavra de Deus. Percebemos que a palavra do Senhor nos mostra que foi em Antioquia que os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristão. Isso nos mostra que eles tinham uma vida como se fosse Cristo, andavam como ele andava, se vestiam como ele se vestia, ou seja, eles percebiam que eram diferentes porque não comiam o que eles comiam, as suas vestes eram diferentes, o seu falar era diferente. Isso mostra que devemos ser diferentes dos outros, aleluias, mas não para nos destacarmos, aleluias, e trazer inveja àqueles que não conhecem a palavra, e também até mesmo aqueles que conhecem a palavra do Senhor, mas fazer a obra de Deus, buscar o máximo possível, amados, de se parecer com Cristo, não fazer o que o Senhor Jesus não faria, aleluias, mas fazer o que Ele faria, aleluias, para que isso possa nos trazer a luz do Senhor Jesus em nossas vidas, para que todos quantos possam nos ver, possam nos chamar de cristãos também, assim como eles foram chamados. Então que possamos permanecer no Senhor Jesus e fazer tudo quanto for de acordo com a palavra do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a cada um de nós e toda a sua família, e que a paz e a graça do Senhor Jesus possa estar sempre com cada um de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus.